A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na sua rádio Macaé Gospel. Programa Tarde Total. A sua tarde com muito mais alegria, interatividade, utilidade pública, alegria, louvor, palavra, muita música e a presença de Deus. Brasil! Está começando agora Tarde Total. Na apresentação dele, Comunicando, Pastor André Carlos. Olá, muito bem, 2h03, boa tarde. Vamos começar o programa Tarde Total desta quarta-feira, mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, ó Deus, na Tua presença neste momento, ó Pai, nós entramos em oração. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, por esta manhã e por essa tarde abençoada aqui que estamos nos estúdios da Rádio Macaé Gospel, Senhor. Toma essa programação, abençoa a vida do vereador Maxwell, a todos os convidados que aqui já estão, a todos que estão ouvindo pela live, pelo aplicativo, pelo site. Ó Deus, toma a vida de cada um nessa tarde. Abençoa esta programação, nos dá uma tarde maravilhosa. Ó Deus, eu te peço por tudo e já te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, 14h04, 2h04, boa tarde para você. E a partir de agora começamos mais um programa Tarde Total até as 4h. Temos também entrevista hoje aqui. Estamos recebendo o vereador Maxwell Vaz, que está conosco aqui nessa tarde maravilhosa. Vamos cumprimentá-lo ele. Boa tarde, vereador Maxwell. Boa tarde, pastor André Carlos. Com muita satisfação eu participo aqui desse seu programa e dou-se uma boa tarde a todos os seus ouvintes e assistentes também, né? Com certeza. Nós estamos aqui de braços abertos para poder colaborar, né, com informações de qualidade para os seus ouvintes, seus assistentes na tarde de hoje. Muito bem, eu que agradeço pelo ter convidado o senhor, ter aceitado, né, o nosso convite e ter se disponibilizado estar aqui nessa tarde maravilhosa. Vamos à vinheta, logo após tem entrevista. Agora no programa Tarde Total, Pastor André Carlos entrevista. Muito bem, como já foi falado, está aqui o vereador Maxwell Vaz, aqui nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Vereador macaense? Não, eu não sou macaense, eu sou natural de Santo Antônio de Pádua. Saí de Pádua com 15 anos de idade, para estudar, para trabalhar. Vivo há 36 anos em Macaé, onde eu constituí minha família. Tenho 2 filhos, né, macaenses, tenho um casal de neto macaense também. Como que foi a sua entrada e o interesse na política? Há quanto tempo o senhor está na política? Pastor, eu estou no 4º mandato de vereador, mas já participo da política há muitos anos. Conforme nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, sim, eu não tenho essa tradição de política, né? Eu sou um trabalhador, eu vim para Macaé em 80 para trabalhar na Petrobras, concursado pela Petrobras, e vim aqui ajudar a crescer e desenvolver esse município. Fiquei aqui apaixonado, cuidando, né, da Petrobras, da minha família, e nesse período eu me envolvi em movimentos políticos e sindicais. Foi aí que começou a esquentar, né,
a veia política através do movimento sindical, que eu atuava muito no movimento sindical, cheguei a ser até diretor do Sindipetro NF. Vereador, vamos falar dos problemas aí que estão acontecendo em Macaé, fechamento de comércio, né? Muitos comércios fechados, decreto todas as semanas, o povo aí reclamando, porque uns aceitam ficar em casa, mas outros também reclamam por causa dos comércios, das empresas tudo fechadas, a economia fica aí nesse impasse. O que o senhor acha desse decreto onde a grande maioria dos comércios se encontra fechado no município de Macaé? Então, pastor, nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Que não acontece em Macaé, nem só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A pandemia derrubou economias bilionárias nos Estados Unidos, na Europa. Hoje está um pouco estabilizado a situação na Espanha, na Itália, mas o Reino Unido, a Inglaterra, ainda vive um problema muito grave da pandemia. Então a gente tem que discutir a questão da sustentabilidade econômica e as medidas para conter a pandemia. Então eu sempre defendi dessa forma. Não tem saúde contra a economia. Nós temos que arrumar um caminho único. Imagina que, para a gente observar como está desenvolvendo essa situação da pandemia no Brasil, nós já estamos lutando com esse problema há mais de 50 dias, praticamente 55 dias. Sim. Isso já está no Brasil, foi logo depois do Carnaval, apareceu o primeiro caso e algumas providências foram começando a ser tomadas. Um setor acreditava, outro não. Isso retardou um pouco algumas providências. Então, só para a gente ter uma ideia do momento crítico que a gente está vivendo hoje. Os primeiros 40 dias, pastor, morreram 1.000 pessoas. Aí depois, na sequência, os 7 dias após os 40 dias, morreram, dos 7 dias após os 40 dias, morreram 1.000 pessoas. Depois desse 7º dia, mais 5 dias, morreram 1.000 pessoas. Sim. Por último, agora, nos últimos 3 dias, contando terça, segunda e domingo, morreram 1.000 pessoas. Olha como que... Aqui eles estão falando de pico de mortalidade. Então agora, em menos tempo, morre uma quantidade de pessoas igual a que morreu no início da pandemia, nos primeiros 40 dias. Então o Brasil, ontem, né, na terça-feira, só na terça-feira foram 474 mortes, em 24 horas. Foi o maior pico de morte em 24 horas, e aconteceu ontem, terça-feira. O Brasil chegou a um quadro de 5.104 mortes ontem, ultrapassando o número de óbitos na China. Na China foram 4.632, e quando ultrapassa o número de óbitos na China, a gente fica preocupado, porque a doença começou lá na China, em Wuhan, né? E a população lá é muito maior do que a brasileira. Aí, na China é mais de 1 bilhão de habitantes. Aí no Brasil são 230 milhões de habitantes. Quer dizer, proporcionalmente nós estamos numa situação bem crítica. Então esse é um momento de todo mundo fazer asepsia. Eu quero te dar o parabéns. Eu cheguei aqui, já foi me oferecendo álcool para fazer a higiene nas mãos, né? E é isso mesmo que a gente tem que fazer a higiene direto nas mãos. Se não tiver álcool, água e sabão funciona muito bem, né? Ela faz asepsia. E o uso da máscara agora é importante nesse momento de pico da pandemia, porque a máscara ela não protege só a pessoa que está usando também, ela protege o outro. Sim. Ela protege todos, né, que estiverem naquele ciclo de pessoas, embora que ainda o distanciamento social
seja recomendado de forma importante. Aí, você fez a pergunta que eu não... Sim, dos comércios, né? Porque sabemos que temos que ter esses cuidados em casa, prevenção, não temos muita aglomeração, embora a gente vá no centro aí, tá, né? Lotado, muita gente ali, principalmente na Caixa Econômica, nos bancos, nas lotéricas, muita gente. Mas como que fica a situação dos comerciários, dos comerciantes? Porta fechada, né? Sem poder trabalhar, muitas pessoas desempregadas. Tem que ter a prevenção do lado? Tem, mas e a economia do outro, como é que fica? É exatamente que nós, quando começamos o diálogo, eu anunciei que não pode ter briga entre saúde e economia, tem que caminhar junto. Aquelas atividades econômicas que já foram previstas no último decreto do prefeito, Sim. decreto 57, que abriu de forma escalonada o comércio. Quer dizer, material de construção está funcionando eu acho que de 13 às... Eu vou ver certinho aqui no decreto. Material de construção funcionando de 13 às 18 horas. Sim. Inclusive, eu até fiz uma sugestão, já encaminhei para o governo, que o material de construção deveria estar funcionando na parte da manhã, porque as pessoas se organizam, se planejam, né, para uma manutenção. Comprar o material, né? Na parte da manhã. Então, geralmente, se for de manhã, segundo as pessoas que precisam desse serviço, seria melhor pela manhã. Tem um outro serviço que é de borracharia, mecânica, porque dá suporte, né? Se tem delivery funcionando, precisa de suporte. Então, esse aí está funcionando. O decreto fez a previsão de 10 horas da manhã até as 16 horas. Tem também uma outra atividade, que é de clínicas, laboratórios. Isso aí está para funcionar de manhã, de 7 às 13 horas, porque as outras doenças estão acontecendo ainda. A pessoa tem uma dor de dente, Sim. A pessoa tem um problema estomacal, então precisa fazer exame, precisa ir ao médico. No início, isso não estava permitido. Foi um recurso que eu entrei também no governo, entrei com requerimento, argumentei que as clínicas tinham que ter horário para funcionamento. E, no geral, o que está aberto, assim, no geral? Né? Sem restrição de horário. Mas aí lembra que não tendo a restrição de horário, precisa ter a asepsia e evitar aglomeração também. Que é hospital, farmácia, supermercado, posto de gasolina, banca de jornal, pet shop, mercado de peixe. Com relação à abertura de mais atividades, né, de trabalho, aí tem que ver quais são as prioridades, né, para que esse momento é um momento muito difícil, esse mês. Imagina, nos últimos 3 dias morreram 1.000 pessoas. Nos primeiros 40 dias da pandemia morreram 1.000 pessoas também. Então esse é um momento crítico. As pessoas precisam se proteger de uma forma geral, e os estabelecimentos de comércio que precisam ser abertos para dar suporte, eles têm que pleitear mesmo e têm que argumentar. Então eu recebo isso através da minha página de Facebook, recebo demandas das pessoas, faço estudo, faço argumentação para apresentar ao governo, né, que ele que detém o poder de fazer isso. Mas, lembrando, até o senhor falou, o Caixa Econômica, tem coisa pior, tem um ônibus também. Eu vou chegar no ônibus, que parece que tem uma contradição do governo. Sim. Então, agora, na hora que eu vim para cá, eu passei em frente à Caixa Econômica e a fila estava lá na Teixeira de Gouveia. As pessoas estão na fila por uma necessidade, porque a pandemia desempregou muita gente. Teve uma coisa desproporcional. O governo federal entrou com auxílio. Esse auxílio está disponível. Então as pessoas vão para o banco pegar esse auxílio. É natural. E quando eu passei agora lá na fila, pastor, praticamente 90% das pessoas estavam de máscara. Então isso é muito bacana. Né? E
mostra a consciência das pessoas. Está na fila, não estão respeitando o espaço, deveriam estar respeitando aquele espaço de 1,5 metro, de um para o outro. Isso não está sendo observado, mas pelo menos eu vi assim que as pessoas estão de máscara. Isso já é uma proteção bem eficiente. 14h17. Estamos recebendo o vereador Maxwell Vaz. Vereador, não sei se o senhor tem essa resposta, mas é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber. Por exemplo, supermercados estão abertos, né? Sim. Estão funcionando. Não poderia abrir aos poucos as outras atividades comerciais e as pessoas irem usando as máscaras, né? Porque eu acho que o supermercado hoje dá mais aglomeração do que uma loja de eletrodoméstico, como é o caso de Ponto Frio, algumas lojas. Por que o supermercado, apesar de ser bem essencial na questão da comida, o prefeito não poderia liberar algumas lojas com exceções de pessoas, né? Ter alguém na porta e passando álcool gel, verificando se as pessoas estão com máscara e assim, gradualmente, o comércio ir funcionando aos poucos? Concordo, sim. Inclusive, eu fiz uma proposta para o governo nesse sentido, que o governo, nos decretos que já foram editados, ele não fala do uso de máscara para as pessoas que estão no local público. Ele fala do uso de máscara só para quem está trabalhando. Por exemplo, quem está na loja, quem está no supermercado, na farmácia, isso o decreto obrigou o uso de máscara. Mas não falou em nenhum momento sobre o uso de máscara das outras pessoas. Então, se a gente conseguir, né, regulamentar o uso de máscara geral, para as pessoas que estão no uso público. Por que eu digo isso? Comparando até com a questão da Caixa Econômica. Imagina, tem uma loja de calçado. Aí quem está dentro da loja já está limpo, tem um álcool gel. Quem está dentro da loja de calçado está com a sua máscara. Aí quem vai comprar o calçado não está. Mas se for uma pessoa só, tudo bem, mas não é uma só. Aí chega uma outra, chega uma terceira, chega uma quarta, aí teria ali 3, 4 pessoas sem a máscara e pode haver naquele momento um contágio. Você imagina que a coisa... Mas se a loja colocar alguém disponível na porta, só entra quem está com máscara, não poderia fazer isso? Porque acho que no banco, você acha que todo mundo no banco está entrando assim com máscara? Não, mas é isso que eu estou falando para o senhor. A questão não é quem entra dentro do banco, a questão é da fila, a questão é do lado de fora. O problema, ele é do contato das pessoas, é da saliva, é do contato. Então a gente, para proteger, se a ideia é proteger a saúde, é proteger a vida das pessoas, então você admite procedimentos. Eu vou dar um outro exemplo, que por semelhança, eu trabalhei embarcado em plataforma da Petrobras. Aí quando sair do modo de alojamento tem que estar com capacete. Sim. É para proteger a pessoa. Quando for fazer algum tipo de trabalho na caldeiraria, tem que estar de luva. Então, se a gente está vivendo um problema de pandemia, que o vírus está se alastrando de uma forma, até nesse mês, de uma forma muito veloz, agredindo muitas pessoas, e a morte é uma morte muito feia, é como se ele estivesse morrendo afogado no seco. É uma morte muito, eu diria assim, muito impactante, né, para as pessoas, muito sofrida. Então a gente precisa proteger as pessoas. Vai para a rua, coloca a máscara. Está na fila, coloca a máscara. Então não basta só a empresa, a não ser que a empresa, que for uma empresa cidadã, como tem muitas ajudando o governo, ele distribuir a máscara para a pessoa na fila. A Caixa Econômica poderia estar fazendo isso. Tem alguns, até o Juan, ele tá liderando um grupo. Esse rapaz está aqui do meu lado. Ele está liderando um grupo de jovens que vai para a rua amanhã fazer conscientização no ponto de ônibus, na fila, para dar a máscara para a pessoa. Para a pessoa ficar na fila ou na hora de entrar dentro do ônibus, entrar usando a máscara.
que é o maior problema, pastor, que eu estou enfrentando desde o início da questão da pandemia. Por quê? É proibido, não pode ter aglomeração, tem que ter álcool gel, só que dentro do ônibus da City não precisa de nada. O ônibus da City, as pessoas embarcam e ultrapassa a capacidade de lotação dele. Para a Serra tem uma viagem longa, já teve caso de chuva, as pessoas aglomeradas dentro do ônibus, e cadê o procedimento de controle da pandemia? Então a City furou isso completamente. Ela pode... Mas isso aí não é falta de... Fiscalização da prefeitura. Fiscalização da prefeitura? Sim. E por que a prefeitura não fiscaliza a City? Então, eu entrei cobrando, né, a prefeitura, inclusive, no decreto 30, tem até aqui para tirar dúvidas se for o caso. O decreto 30, no artigo, acho que é o artigo 5, vou dar uma olhada aqui. No artigo 5, né? Decreto 30, no artigo 5, ele fala, inclusive, que a City deveria pegar a frota de ônibus, que é contratado para fazer o transporte escolar, porque a escola está com a aula suspensa. A City está recebendo. Os carros estão na garagem. Eu fui lá verificar isso. Aí cheguei para o governo e denunciei ao governo que a City não colocou os ônibus conforme a previsão do decreto 30. O repasse da prefeitura, então, está sendo feito para a City, né? Se o prefeito não quiser responder por improbidade, ele vai ter que sustar esse repasse. Porque o ônibus, pelo decreto 30, o ônibus escolar deveria estar na rua atendendo gratuitamente as pessoas para poder evitar aglomeração. Em nenhum momento a City fez isso, e a secretaria que deveria fiscalizar esses atos não fiscalizou, e eu já fiz até um pedido de abertura de inquérito para que seja investigado todas essas responsabilidades. E, na verdade, o que eu estou pleiteando? Os ônibus na rua, para que transporte as pessoas dentro de uma capacidade de lotação que não configure aglomeração, e que as pessoas, ao embarcar no ônibus, tenham também acesso a máscara e álcool gel. O pessoal da Serra, por exemplo, eles ligaram para cá e falaram também para a gente informar que só existe um único ônibus que está indo para o Frade, sai 5 horas da manhã, super lotado, e acabou. Como é que faz o pessoal que vão trabalhar, tem que sair nesse horário para voltar? Algumas pessoas quiserem resolver alguma coisa durante a tarde, não é o único meio de transporte e não tem? Pastor, o pessoal da Serra está tão sofrido com essa questão, já vem há muito tempo sofrendo com transporte público. Na questão da pandemia piorou, porque eles retiraram o ônibus, em vez de colocar mais carro, retiraram os carros. E um outro problema que acontece é a barreira sanitária. O ônibus fica de 2 a 3 horas na barreira sanitária. Isso é um contrassenso, né? E eu entrei com recurso também para a prefeitura priorizar os ônibus, não é só da City, não. Priorizar o atendimento dos ônibus, porque os ônibus vêm lá com 40, 50 passageiros. Aí, o que eles estavam fazendo no início? O pessoal descia dos ônibus, ia para a tenda para ver a temperatura, para fazer anotações. Então a própria prefeitura, na barreira sanitária, estava aglomerando as pessoas. Então eu entrei com recurso também, aí eles mudaram o procedimento, pedi para fazer fila dupla. A fila dupla para colocar em prioridade os ônibus e os transportadores. Principalmente quem está transportando alimento. Imagina, tinha caminhão com alimento para descarregar no supermercado, ficando 4 horas na barreira. E aí é uma coisa... inadmissível. Então tem coisas... E a barreira só funciona até às 18 horas, né? E de segunda a sexta. E o vírus não anda depois das 18 horas. O vírus anda em qualquer horário, tanto que ele saiu da China e chegou no Brasil, né? Muito bem, 2h27, programa Tarde Total, recebendo hoje o vereador
Maxwell Vaz. Você pode mandar a sua pergunta aí pelo WhatsApp, DDD 22 992060056, ou também aqui na live da página da Rádio Macaé Gospel. Faça a sua pergunta para o vereador Maxwell Vaz, que ele vai estar aqui respondendo. Vereador, como fazer para mudar essa situação de transporte em Macaé? Por que não quebra esse monopólio que só existe a City e acabou? Olha, o senhor tocou num assunto que é bem polêmico e que eu defendo há muito tempo, no meu mandato. Já propusemos até a CPI do transporte, mas a gente não logrou êxito porque não foi aprovado, porque precisa ser aprovado pela maioria dos vereadores. Eu lembro que, não cortando o senhor, há uns tempos atrás, o senhor também deve lembrar, existia aqui São Cristóvão, Líder, né? Antes da City, a Macaense. Eram 3 empresas, não tinha muito ônibus bons, mas tinha. E hoje é a única empresa e não atende a população. A City, ela é composta pela Macaense e pela Líder. A Líder faz parte desse bolo aí, mas a City que incorporou tudo, que é a majoritária. E foi em 2000 e... Vou colocar aqui em tempo, né? Há 3 anos atrás, aproximadamente, 3, 4 anos atrás, seria o encerramento do contrato de concessão com a City. Mas o atual prefeito prorrogou esse contrato através de decreto, e foi um questionamento muito grande que nós fizemos, né? Porque a gente entende que essa forma é uma forma ilegal, prejudica a sociedade, porque o melhor é ter uma nova licitação, ter empresa, ter mais de uma empresa trabalhando para poder atender as pessoas. Porque a City trata mal não só o pessoal, que são os clientes dela, o público, o usuário do sistema, mas trata também muito mal os seus empregados, né? Vereador, outra coisa que não saiu do papel e serviria muito para... Até porque na questão do transporte, como é que fica a situação do VLT em Macaé? O VLT foi um projeto, né, já de um governo anterior, tem praticamente 8 anos. O projeto tem 10 anos, aproximadamente, né? Parado. Há 8 anos o VLT está parado na estação, e o governo atual, quando ganhou a eleição, disse que ia colocar para funcionar, depois desistiu. Na época, em 2013, eu fiz uma audiência pública para discutir a importância do VLT como meio de transporte de massa para atender a sociedade, especialmente os usuários de transporte coletivo. A audiência pública teve um resultado muito significativo, todos foram favoráveis, mas o governo atual ele não quis implantar o projeto, deixou o VLT lá estragando, né? E eu acho que agora é esperar, né? Não tem mais jeito, porque esse governo vai acabar esse ano, e a gente espera que o próximo governo tenha um olhar mais estratégico para o transporte de massa, para o uso do VLT. Que no Rio de Janeiro o uso do VLT é comum, ele aumentou a qualidade do transporte público de uma forma espetacular. E ele pode conviver com os carros, com as pessoas. Eu não sei se o senhor teve experiência de ir no centro do Rio de Janeiro e ver a movimentação dos VLTs. O mundo inteiro usa VLT como transporte de massa. Por que Macaé não usou? Será que é uma parceria com o sistema rodoviário? Será que o governo fez uma opção diferente? As linhas estão aí acabando, destruídas, né? As linhas. A linha férrea, ela precisa de uma manutenção. Sim. Né? Como tudo precisa de manutenção. As estradas também precisam de manutenção. Nós temos várias estradas esburacadas. As estradas para acesso à região serrana, Alçana, é uma estrada precária, né? Também precisa de manutenção. Porque o pessoal fala, a linha férrea tem que ter manutenção, mas tudo precisa de manutenção, né? E nós temos várias ruas em Macaé
que precisa de manutenção. A própria rua principal aqui, né, do caminho para chegar à rádio Macaé Gospel, precisa de manutenção também. Então, rede ferroviária, a instalação da linha férrea é uma manutenção, é botar o VLT para funcionar. Cada carro do VLT transporta 300 pessoas de uma vez, pastor André Carlos. Não é muito bacana? Equivale a quantos ônibus? Cada ônibus transporta aí quantas pessoas? Lotado, né? Superlotado, 100 pessoas. 100 pessoas por aí. Né? Superlotado. Então, você vê que tira aí, na prática, tira de 4 a 5 ônibus de circulação, um carro do VLT. E ele é um transporte mais econômico, mais adequado, e a gente precisa de ter essa concorrência, não só entre linhas de ônibus, mas entre a linha férrea também. Com certeza. 2h30, 2h30, estamos batendo um papo aqui com o vereador Maxwell Vaz, você que está chegando agora aqui na programação. Vereador, um problema outro sério também que está em Macaé é a questão dos terminais, né? Por exemplo, no Parque Aeroporto, uma vergonha, né? Quando chove, água, chove mais dentro do que fora. E o terminal central que não se termina, fica aquela via ali que eles fizeram ali, não tem um banheiro. Se uma senhora precisar de ir ao banheiro, como que faz? E aí fica o povo sofrendo com essas condições do terminal que nunca foi concluído. É lamentável, né? Que não só a empresa City trata mal o usuário do sistema de transporte coletivo, mas a prefeitura também. Sim. Ela trata muito mal. A partir do momento que deixa o terminal rodoviário do Lagomar, do SEAB, do Parque de Tubo em condição precária, o central, que chegou até a cair, né, uma luminária em cima da senhora, quase causando o óbito. E a gente, lá na Câmara de Vereadores, cobrando a manutenção dos terminais, aí não fez, com exceção do Terminal Central. O Terminal Central derrubou todo, e é a obra de telhado mais cara, mais longa que eu já vi na minha vida. Olha, que demora para fazer um telhado. Enquanto isso, a população, como o senhor mesmo disse, a população jogada numa rua. Improvisou uma rua, fez uma meia água para colocar as pessoas, depois fez sem banheiro. Depois fez outra improvisação lá na Praça Veríssimo de Melo, né, degradando visualmente a praça, e fez uma barraca na calçada da praça, e desqualificando a cidade até para os nossos projetos de turismo, né? Então, está demorando demais, né? Olha, essa obra... Esse é um projeto, é uma obra que vai concluir para o próximo prefeito, né? Vai deixar para quem assumir, né? É uma vergonha para o governo atual. Sim. Porque não conseguiu fazer obra nenhuma e não fez nenhum telhado para o terminal, não concluiu nenhum telhado para o terminal central. Vai ter que deixar para o próximo prefeito. Na sua visão aí, ótica aí, como que se encontra a saúde no município de Macaé? De um modo em geral. Não é a Covid, de um modo em geral. Vamos tirar o Covid. Vamos tirar o Covid. Tirar o Covid. De um modo em geral. De um modo geral, a minha crítica na saúde de Macaé, e inclusive isso de alguma forma tem abrangência no que nós estamos passando hoje, que é o baixo investimento na saúde básica. Aqui mesmo no bairro, Nova Holanda, teria que estar pronto um ESF, quer dizer, uma unidade de saúde para atender Nova Esperança e Nova Holanda. Essa obra foi abandonada, um local bom, uma obra boa, chegou no ponto de lá de dinheiro do governo federal. O governo federal mandou quase 1 milhão para essa obra e a prefeitura começou a fazer. Quando chegou no ponto de laje, abandonou. Não é isso mesmo? Sim. Pode ir lá agora, quem estiver nos ouvindo, para confirmar isso. Abandonou, teve que devolver o dinheiro que gastou, o dinheiro para o governo federal, porque ele não fez a obra, tem que prestar conta. Então, 2 prejuízos. E aí fica, e o maior prejuízo das pessoas, pastor Carlos. Porque se
todos estivessem, de alguma forma, sendo recebido, né? Eu acho o inicial, né? O ponto principal de atendimento à saúde tem que ser no bairro. Sentiu qualquer coisa, o idoso, a criança, qualquer pessoa teve um problema de saúde, vai no posto de saúde do seu bairro. Isso aí é estratégia de saúde básica. E dali tem um primeiro atendimento, se for alguma coisa grave, aí vai para um hospital. Mas aquele momento é um momento especial, é um momento que a pessoa está sendo atendida no bairro dela, está levando uma criança. E isso foi deixado de lado. Então, minha crítica a esse governo é que ele não investiu adequadamente na saúde básica, embora tenha um orçamento milionário. A saúde, pastor, de Macaé, a Secretaria de Saúde, e essa verba está no Fundo de Saúde, o valor dela, em torno de 800 milhões, é maior do que o orçamento, quase o dobro do orçamento do município de Friburgo. Então, Macaé não tem problema com falta de dinheiro, tem problema de falta de administração, de identificar a prioridade, especialmente colocar a pessoa, né, o cidadão, em primeiro lugar, que aí não erra. Se toda política que o poder público for desempenhar tiver como objetivo, o foco principal, o atendimento ao cidadão, ele não erra, ele vai sempre acertar e vai, em vez de ter crítica, como eu estou fazendo agora, deveria receber aplausos, mas eu não posso aplaudir porque deixou muito a desejar. 2h40, 2 horas e 40 minutos, estamos te apresentando o programa Tarde Total desta quarta-feira, dia 29 de abril. Hoje aqui recebendo o vereador Maxwell Vaz. Vereador, o senhor é pré-candidato a prefeito de Macaé ou candidato? Não, pré-candidato. Pré-candidato. Pela legislação eleitoral, ele trata, né, o momento em duas fases. Um é de pré-campanha, que você ainda não passou, não teve seu nome aprovado pela convenção do partido, né? E depois que o nome for aprovado, aí entra a campanha, que é a partir do dia 16 de agosto. Então, no momento, todos nós somos pré-candidatos, né? E a gente tem que passar pela aprovação do partido, sim. E eu sou pré-candidato a prefeito. E que levou o senhor assim a se pré-candidatar à prefeitura de Macaé? Pastor, eu tenho 4 mandatos de vereador, tenho uma experiência muito grande na Petrobras, onde eu fui capacitado tecnicamente, né? Então eu tenho uma mistura de política com a parte técnica. Então eu acho que esse tipo de mistura leva o político a um equilíbrio, porque eu, quando faço um projeto, eu quero que funcione. Eu não quero fazer notícia, né? Ficar, como diz aí na gíria, fazendo pirotecnia, né? Então a gente tem que oferecer um resultado. Eu fui treinado, eu fui capacitado para dar resultado. Então é isso que eu busco. Quem acompanha o meu mandato sabe que eu trabalho dessa forma e consigo, né, com esse meu espírito de atingir objetivos, conseguir ganhos para a sociedade. E além dessa experiência minha na Petrobras e no mandato de vereador, experiência como presidente de associação de moradores, como diretor sindical, como... O senhor é presidente da Associação dos Moradores de... Fui. Foi. Não, na minha trajetória política, né? Porque eu não, de repente, tive a intenção de ser candidato. Eu fui levado por um grupo de amigos depois dessa minha trajetória de política coletiva, através de sindicato, através de associação de moradores, através de trabalho na igreja. Eu sou católico, praticante, e a gente desenvolveu um trabalho muito bonito, um dos maiores trabalhos de Macaé, que foi a Catalunha em Missão, com o falecido Padre Pedro. E então todas essas ações, né, que
que eu desenvolvi me levou aos meus amigos. É aquela história, né? Não, você vai ser nosso candidato. E aí a coisa foi andando e chegou até aqui. Então, o senhor falando aí que é católico, o que o povo evangélico pode esperar o senhor sendo prefeito de Macaé? Em relação à religiosidade, né, eu tenho, assim, inicialmente, um respeito muito grande, que nós quando professamos a nossa fé, né, em Deus, que é a mesma coisa. Sim, né? Deus é único. O Deus é único. Né? E quando a gente desenvolve a fé, o respeito, as escrituras, a gente respeita o outro, respeita a fé do outro, respeita as opções das outras pessoas. Então a sociedade, ela é composta de pluralidade, né? Então eu tenho, independente de religião, né, amigos tenho vários amigos mesmo, pastores. Eu tenho na nossa chapa de candidato 2 pastores. Eu tenho na executiva do meu partido um pastor. Então a gente não pode, eu estou falando de uma forma geral, tá? Sim. A gente não pode segregar. A sociedade, ela precisa ser cada dia mais unida pelo caráter da pessoa, pela fé da pessoa, pela vontade da pessoa, fazer, né, do bairro dela, fazer da cidade dela uma cidade melhor para todos. Eu acho que esse é importante. Então pode esperar isso de mim. Quando eu olho para você, pastor André Carlos, né, eu vejo uma pessoa digna, eu vejo uma pessoa de caráter, eu vejo uma pessoa que eu quero abraçar. Então é essa relação que eu sempre passo, é olho no olho, conforme nós estamos fazendo agora. Então isso para mim é muito importante, isso que revela as pessoas. Se o senhor hoje tivesse, se hoje, na situação que Macaé está vivendo, hoje se eu fosse, por exemplo, prefeito, o que o senhor mudaria hoje em Macaé? Eu faria uma coisa bem diferente. Eu deixaria o secretário de saúde tratar da questão da saúde, da pandemia, e eu ia ser prefeito de Macaé. Porque eu ia cuidar de Macaé, estaria conversando com o presidente da associação comercial, estaria conversando com a associação dos trabalhadores e com os sindicatos, para ver quais seriam as melhores formas de promover a saúde com a economia, como fazer os dois caminhar juntos através do diálogo. Então, se eu estivesse nessa posição, eu faria assim. Eu estaria fazendo a gestão do município, da cidade e deixando para o secretário de saúde cuidar da questão da pandemia. O senhor é a favor do fechamento dos comércios ou o senhor agiria de outra forma, a forma que o gestor, doutora Luiz, está fazendo, a sua visão é correta? Em parte. É aquilo que eu falei. Eu ia buscar com as pessoas, com as lideranças, que assim, CDL, Firjan, Abespetro, IADC, eu ia buscar com eles, mais os sindicatos de trabalhadores, eu ia buscar formas de fazer as coisas funcionar, mas com total prevenção da doença. Porque independente de uma coisa e outra, porque imagina o seguinte, no Brasil só em janeiro e fevereiro morreram 7.740 pessoas por assassinato. Por que o povo hoje só morre de Covid-19? Não, ele morre também de Covid-19. Não, mas ninguém morre de outra coisa. Não. Só anuncia isso. Porque eles não estão anunciando, mas eu estou anunciando aqui. Sim. É porque a televisão, ela focou um assunto, igual aquele período da Lava Jato, que só falava Lava Jato. Se de manhã ligava a televisão, Lava Jato, de tarde ela... Acabou Lava Jato, acabou tudo, né? Acabou, mas tem um monte de gente preso. O assunto é coronavírus. Tem gente presa e tem gente que ainda vai ser preso por causa da Lava Jato, porque os processos estão caminhando e a televisão que parou com aquele ritmo, né, de só Lava Jato.
Agora o que a televisão fala? Só de coronavírus, Covid-19, é no Brasil, é no mundo inteiro, é na cidade. Mas esse é o papel deles. Eles são televisão, eles são mídia. A gestão pública, ela precisa de ter um canal de diálogo. Eu acho que isso é importante. Porque o prefeito, o governador, o presidente da República, ele não é uma pessoa super inteligente, ele não é mais inteligente que todo mundo para saber sozinho decidir determinadas coisas. E coisas que vão afetar a todos. Então eu faria assim, eu faria através do diálogo, ver com os sindicatos, com as associações de empresas, assim, ó, como que nós vamos fazer isso, como que nós vamos poder trabalhar, qual a forma de trabalhar com esse risco que a gente está passando. Então, eu tenho uma experiência nisso, que dessa minha vida na Petrobras, né, eu trabalhei em uma plataforma que ela produzia, é claro, a plataforma de petróleo para produzir petróleo, né? Sim. Só que essa formação tinha um gás venenoso, que é chamado um gás sulfídrico, é um gás letal. E nós trabalhamos nesse local e com esse gás letal e nunca ninguém morreu, porque as pessoas foram treinadas, capacitadas, era tudo bem monitorado e as pessoas usavam equipamento de proteção individual e tinha todo o procedimento no caso de emergência. Então, eu penso que é isso aí. Essa experiência é muito importante para a gente tomar certas decisões. Por isso que tem que ser um grupo, né? Eu acho que ouvir qualifica muito as nossas decisões. 14 horas e 48 minutos, estamos quase chegando ao final, falta 12 minutos para a gente encerrar essa entrevista. Eu gostaria do vereador desse uma opinião na questão da notícia que saiu nos últimos tempos, aí, essa saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que o senhor achou? Acontece que o Sérgio Moro provou do próprio veneno, né? Porque o Sérgio Moro foi uma pessoa muito destacada na questão da Lava Jato. Foi muito polêmica e muito questionada também. Porque durante os procedimentos instalados por ele próprio de investigação, ele mesmo vazava notícias. Não sei se o senhor lembra, né? Que era uma coisa que a gente começou a perceber, assim, o juiz e o Ministério Público lá de Curitiba, os promotores, estão fazendo política. Eles estão tomando decisões, estão influenciando a opinião pública, estão fazendo vídeo, estão fazendo política do trabalho dele. E o judiciário, ele sempre foi assim. Ele não faz política. Ele tem que ser o poder judiciário. Entre mim e você, ele precisa de ser justo. Essa que é a questão. Aí o Sérgio Moro, quando da eleição do Bolsonaro, ele foi convidado ministro da Justiça, largou lá o judiciário, os 22 anos que ele tinha de judiciário, juiz federal, para ser ministro. E ele esqueceu que, sendo ministro, ele estaria subordinado, né? O juiz, ele tem aquilo ali da decisão dele, e quando a decisão dele é discutida, né, não é aceita, faz um processo numa instância superior. Então não tem embate, não tem um conflito direto. E ele, acho que foi nessa política junto com o presidente Bolsonaro, ele foi se desgastando, porque o perfil dele ainda era de juiz e não de ministro. Essa é a minha opinião, né? É uma coisa diferente, que o ministro, ele tem que ser técnico, tem que ser político, ele precisa mixar isso. E, de repente, ele foi contrariado com a decisão do presidente da República
e ocasionou a saída dele. A saída dele, nesse momento, eu achei ruim, né? Porque tinha vários procedimentos em andamento, processo. É sempre ruim a saída de um ministro, como a saída do ministro Mandetta também. Foi muito ruim dentro de um processo de controle de epidemia. Eu acho que as pessoas primeiro, tanto o ministro quanto o presidente, eles primeiro deveriam pensar no povo. Porque se ele pensasse primeiro no povo, assim, ó, olha aqui, ó, nós estamos nos desentendendo aqui. Ou a gente se entende, ou você termina esse processo aqui para você sair. Porque no caso do novo ministro da Saúde, que entrou, ele tá, nós estamos vendo, estamos estudando, mas aí a coisa está acontecendo, né? O outro deixou a situação, né, que o Mandetta, ele foi exonerado, ele tem que sair do cargo. Aí o outro chega até aprender, você vê um simples procedimento de começar do zero, né? Começar do zero é sempre muito ruim. E quando o serviço é público, começar do zero significa prejuízo para a população, né? Então, sinceramente, assim, eu acho que o Moro poderia ser mais humilde, né? E se colocar a serviço do Brasil. E o Bolsonaro também é presidente. Ele deveria também ser mais humilde e pensar mais no Brasil, pensar mais no brasileiro e chegar num consenso antes de exonerar o ministro da Saúde, antes de exonerar o ministro da Justiça, porque ele já ganhou a eleição. Ele é o presidente. Então ele tem que mostrar que ele é um chefe da nação. Imagina o senhor aqui, é dono de um supermercado. Aí toda hora você desentende com o gerente do açougue, manda o gerente do açougue embora. Aí se desentende com o gerente da padaria, manda o gerente da padaria embora. Daqui a pouquinho você vai falir seu supermercado. Porque esse movimento muito rápido de tira as pessoas de bota gera prejuízo, porque, como o senhor falou, começa do zero. E se é começando do zero, tem perdas, né? Então eu acho que o equilíbrio é muito importante. Tem que olhar para a população, tem que olhar para o Brasil antes de tomar decisões que são tão impactantes. 2h54, recebendo o vereador Maxwell Vaz. Vereador, quero agradecer muito pela sua presença e gostaria que você deixasse aí uma palavra aí para o povo que estão te assistindo, estão te ouvindo, o que o povo de Macaé espera futuramente do Senhor e os projetos que o senhor tem para o município de Macaé. Eu inicialmente quero agradecer a atenção de todos que nos acompanharam, que nos assistiram nessa entrevista. Quero parabenizar o pastor André Carlos pela disponibilidade e pelo trabalho, porque o trabalho de comunicação, da forma que o senhor faz, da forma independente, ele é muito bom, porque ele ajuda a sociedade, né? Sim. A sociedade precisa de informação assim, informação ao vivo, de forma clara, objetiva, e isso o seu programa, a rádio, está fazendo com muita qualidade, não é só comigo, porque eu estou aqui, de outras pessoas também, que sua entrevista, e é um formato muito independente, muito bacana. Meus parabéns. Com relação a mim, eu estou me preparando cada dia mais para fazer o melhor. Eu gostaria que as pessoas que pudessem me acompanhassem na minha página de Facebook ou no meu site. O meu nome é Maxwell Vaz. Então, você me acompanhando, curte lá minha página, pode entrar no meu site, tem toda a minha vida lá aberta para você pesquisar. E como mensagem, pastor, nesse momento de pandemia, a mensagem que eu dou às pessoas é uma mensagem de otimismo, de fé, porque nós vamos conseguir recuperar a nossa economia. Estou trabalhando para isso. Fiz uma grande reunião com a Sim, Firjan, IADC, Abespetro, e também o Convention Bureau, que é o pessoal do turismo,
Nós estamos preparando um plano de ação para entrar logo assim que a pandemia acabar, né? E nós não vamos começar do zero, não. Nós vamos começar um pouquinho a mais do zero, que a gente já vai estar com um plano de ação na mão. A gente já está elaborando isso. E também aí tem uma expectativa para julho já começar as obras do tão sonhado Porto de Macaé. Então isso vai dar uma levantada nas pessoas e pode contar comigo uma coisa. Eu trabalho firme nisso. Eu fui um trabalhador que comecei, pastor, naquele tempo que batia cartão de ponto. Com aquela alavanca, fazia aquela campainha, plim, né? Que batia cartãozinho. Então eu tenho experiência, sei como é importante uma carteira assinada, como é importante. Hoje não tem mais cartão de ponto, mas é crachá, passa um crachá na roleta, as empresas organizadas estão assim. Nós vamos trabalhar firme com as empresas para que tenham abrangência, para que abra vagas de trabalho. Também estou trabalhando firme, já cobrei o governo, porque eu estou na posição de cobrar, eu sou líder da oposição, eu cobro mesmo aquilo que eu acho importante. O município tem uma lei própria para poder dar ao comerciante local a iniciativa, dar a preferência dele fornecer para a prefeitura. Então estou cobrando que essa lei é uma lei de 2012, que essa lei seja colocada em prática. Hoje mesmo já saíram 2 editais específicos para microempresa, pequena empresa, já é fruto da cobrança que eu fiz. Então eu vou trabalhar muito, já estou trabalhando nisso, fazendo um planejamento para a retomada da nossa economia, para a gente resgatar os empregos dessa população tão sofrida que hoje está dependendo de ir para a fila do banco, pegar uma ajuda. Isso eu fico solidário com todos, né, que estão nesse momento aí atrás de uma ajuda e outra, mas a gente tem que vencer isso. E para finalizar, pedir a todos: lava bem as mãos com água e sabão, usa o álcool gel, usa a máscara para sair de casa, porque esse mês, né, esse mês está entrando agora, né? Mês de maio, um mês crítico, né? Os estudos internacionais apontam que o fim da pandemia no Brasil está previsto aí para julho. Então esse mês de maio vai ser um mês muito crítico, né, de possibilidade de contaminação. Então depende de você se proteger e proteger o outro também. Então, rapidinho, deixa eu concluir rapidinho. Deixa uma resposta, por exemplo, se é que o senhor sabe, para os comércios de Macaé. O senhor acha que os comércios de Macaé vai ficar até julho fechado? Não, eu penso que está numa escalada de abertura. A pressão que nós fizemos no governo foi que o governo ouça os segmentos produtivos e o sindicato, para poder abrir com responsabilidade, porque ele não pode fazer abertura política. Abre aquele, é igual o material de construção, fez abertura desde de tarde. Talvez se ele tivesse conversado com as lideranças, ele ia achar melhor abrir de manhã. Então precisamos de haver uma conscientização, tem que ser um pacto. O senhor acha que dia 4 o prefeito vai lançar um novo decreto, provavelmente, sim, mas deve abrir alguns comércios ou manter os que estão fechados? Eu penso que vai ampliar alguns comércios, mas dentro de um pacto, precisa aí desse pacto. Embora eu seja oposição, o que eu defendo é que o governo faça um pacto com a associação comercial, com a Firjan, com a Bespetro, para que com o IADC, com o Convention Bureau, faz um pacto de funcionamento escalonado, conforme ele fez no decreto 57. Ele pode ampliar esses funcionamentos, mas tudo com muita responsabilidade, né? Ainda mais esse mês de maio. Esse mês de maio é o mês que a gente tem que estar mais vigilante, mais preocupado. A gente não pode vacilar. Então hoje
Hoje até fui numa loja comprar um determinado produto e achei muito bacana que ele tá com a porta fechada, tem uma porta, as pessoas ficam na calçada. A fila é na calçada. E do lado de fora da porta, na parede dele virado para a calçada, ele colocou um enxugador de mão com papel toalha, sabão, colocou álcool gel, colocou o sabão, colocou uma pia, tudo pelo lado de fora. Bacana. Então, é esse tipo de... que ele fez por iniciativa, mas que a gente precisa de um pacto. Então, para funcionar, eu acho assim, que desde o início eu defendo o diálogo e o pacto para que a coisa seja boa para todo mundo. Ok. Mais uma vez, vereador, muito obrigado pela sua presença, agradecemos. E a hora que quiser vir aqui bater mais um papo, fazer alguns esclarecimentos, a rádio aqui está sempre disponível para receber o senhor e vários